Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 1º de julho, quarta-feira. Nós vamos dar início aí à unidade 4, tá? Aonde nós vamos falar sobre o ciclo da água. Pessoal, a gente sabe que a água, ela está constantemente mudando de estado físico, né? Nós vimos isso, né? E isso acontece pelo fato de haver uma variação de temperatura e de pressão. Então, constantemente a água está mudando aí do estado sólido para o líquido, do líquido para o vapor. Isso depende de quê? Isso acontece por causa da variação que nós temos de temperatura e também da pressão atmosférica, né? Nós vimos isso. Então, aí, na página 348, que é o início da unidade 4, ele está falando aí sobre as mudanças de estado físico da água. Essas mudanças, pessoal, cada vez que a água muda de um estado físico para outro, ela recebe um nome diferente. Então, nós temos aí as mudanças são fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação, tá? Sublimação. Essas são as mudanças de estado físico da água. Nós vamos começar a falar aí sobre a fusão. A fusão, pessoal, é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido, tá? Ela acontece quando há um aumento da temperatura, né? Aí, o aumento da temperatura vai fazer com que a substância absorva calor do ambiente e isso daí nós chamamos de fusão, tá? Ponto de fusão. Toda substância tem um ponto de fusão, tá? Um exemplo disso, quando você pega gelo lá do seu congelador, você coloca lá numa superfície, vamos pôr lá em cima da pia, ele está no estado sólido, certo? E aí ele vai absorver o calor do ambiente ali e vai derretendo. Então isso daí é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Ele estava lá no estado sólido, que é o gelo, vai se transformar em líquido, tá? O ponto de fusão da água, pessoal, ele é 0 graus Celsius. Sempre que a gente falar em ponto de fusão, nós sempre usamos a unidade de medida Celsius, tá? Graus Celsius. Existem outras unidades de medida que vocês vão ver depois, acho que lá no 7º, no 8º ano, vocês vão ver Kelvin, Fahrenheit, mas para nós o que importa, sempre que a gente falar nessas mudanças, a gente falar em termos de temperatura, nós vamos estar falando em graus Celsius, tá? Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o gelo, ele tem uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, tá? Então, se o gelo fica exposto a um aumento de temperatura, ou seja, você tirou o gelo e colocou lá no ambiente, né? A temperatura dele de 0 graus ou mais, né? Ele absorve o calor e começa a descongelar, né? Isso é o normal, certo? Então, esses cubinhos de gelo, ele permanece 0 graus até derreter totalmente. Ele está sólido. Você tirou lá o cubinho de gelo, colocou lá em cima da pia. Ele está a 0 graus ou mais, tá? Mas no mínimo 0 graus. Aí ele começa a derreter, mas ele continua a 0 graus Celsius até ele derreter todo, tá? Enquanto ele não derrete totalmente, a temperatura dele ali vai ser 0 graus. Só depois que ele derreteu totalmente, tá? A temperatura da água que restou ali, do que começou do gelo que descongelou, né? Ficou água, ele vai começar a elevar a temperatura, tá? Tem até um esquema aí, pessoal, onde ele coloca lá, ó. Tem lá cubos de gelo, 0 graus, tá? No segundo, vocês podem observar que já diminuiu aí o gelo, tá?
mas continua 0 graus a temperatura. No terceiro, diminuiu mais ainda. E o que aconteceu? Aumentou a água, né? Mas continua 0 grau. No quarto, tem um pouquinho de gelo aí, tem bem menos gelo, maior quantidade de água, mas ele continua sendo 0 graus. E no último, não tem mais o gelo, só tem a água, mas ela está em 0 graus. A hora que terminou de derreter totalmente o gelo, é que essa água vai começar a receber, vai começar a aumentar a temperatura, tá, pessoal? Isso acontece, pessoal, quando a água estiver nas mesmas condições de pressão atmosférica, tá? Ou seja, igual ao nível do mar, tá? Sempre. Durante essa fusão aí, pessoal, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, a temperatura da água é constante, tá? Ela não muda, certo? Vai derretendo o gelo, mas a temperatura da água ela permanece constante, permanece 0 graus. Ela só vai adquirir calor depois que não tiver nenhuma pedrinha de gelo mais nesse daí. Isso daí, pessoal, essa fusão aí, a gente viu, para quem já assistiu aquele filme A Era do Gelo, né? Nesse filme, o que acontece é a fusão, né? Que o gelo começa a derreter, né? Então, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Tem até aí, pessoal, um texto falando sobre a Era do Gelo. Vamos ler esse texto aí. Ele diz lá: o aquecimento global tem contribuído para o degelo em diversas regiões do globo. Áreas como Groenlândia, no Ártico, tem sentido muito essas alterações climáticas. O aquecimento global é um fenômeno natural que ocorre na Terra em determinadas épocas do período geológico. No último século, e principalmente nas últimas décadas, a situação tomou rumos nunca vistos antes. A temperatura tem aumentado consideravelmente, tornando a situação bastante preocupante, pois o aumento do derretimento do gelo pode causar grandes problemas. Esse processo de aquecimento é decorrente da absorção e reflexão dos raios solares que penetram na atmosfera e mantêm a temperatura e os ciclos climáticos, sendo responsável então pela vida no planeta. Conforme você estudou, algumas ações do homem intensificam esse processo natural e o ser humano tem emitido na atmosfera uma quantidade maior de gases poluentes, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, que impedem a reflexão dos raios solares, que por sua vez ficam aprisionados, aumentando a temperatura, principalmente na superfície. Esse aumento da temperatura causa o degelo em várias regiões da Terra, e as áreas mais afetadas têm sido as regiões do Ártico e Antártida. É um fato preocupante, pois o derretimento do gelo continuar assim, se o derretimento do gelo continuar assim como está, ele poderá aumentar o nível dos oceanos, provocando inundação de cidades litorâneas. Além disso, o degelo pode causar morte de diversos animais, em especial os mamíferos, como o caso do urso polar. Áreas como Groenlândia, no Ártico, têm sentido muito essas alterações climáticas, como o aumento do degelo, preocupando a população local. O degelo no alto das cadeias montanhosas tem mudado a paisagem desses locais, onde antes existia neve no topo das montanhas. Aí eles têm a foto aí, né, pessoal, à direita,
do urso polar, né? Sofrem, né? Porque eles estão adaptados a esse tipo de clima. Aí nessa página aí, pessoal, tem um jogo rápido. Vamos fazer isso daí juntos. Olha lá, a primeira. Identifique a mudança de estado físico da água que ocorre no derretimento das geleiras e explique como e por que essas mudanças de estado físico acontecem. O que acontece aí no degelo? Acontece a fusão, né, pessoal? É esse estado físico da água aí, nessas mudanças de estado físico. Então, acontece a fusão. Ela acontece quando há aumento de temperatura, fazendo com que uma substância que está no estado sólido absorva calor e passe para o estado líquido. Então, a número 1 é isso daí. No degelo acontece, o que ele está perguntando, né? O que acontece no degelo? Ocorre a fusão, que essa fusão acontece quando há um aumento de temperatura, fazendo com que uma substância que está no estado sólido absorva calor e passe para o estado líquido. A 2, ele coloca lá, no momento da fusão do gelo até que ele derreta totalmente, a água resultante do degelo mantém a temperatura. Aí tem abaixo de 0 grau, acima de 0 grau, em 0 grau. Foi o que nós vimos lá no esquemazinho dos potezinhos ali com gelo, né? A água mantém, né, em 0 grau, tá? Ela se mantém em 0 graus, né, pessoal? Página 350. Uma outra mudança de estado físico da água, pessoal, é solidificação. Então, a solidificação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido. É o contrário, a fusão é do estado sólido para o estado líquido. A solidificação é do estado líquido para o estado sólido, tá? Acontece quando há, então, a diminuição, ao contrário da fusão. Fusão acontece quando tem um aumento da temperatura. A solidificação acontece quando tem uma diminuição da temperatura, fazendo com que essa substância perca calor para o ambiente, né? Aí nós temos o chamado ponto de solidificação. Então, o ponto de solidificação da água é 0 graus Celsius. Então, quando colocamos a água líquida no freezer, ela vai congelar a partir de 0 graus. Tá? É quando ela se torna gelo. Então, solidificação, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Quando você pega a água, coloca na forminha, põe lá dentro do seu freezer, quando ela estiver no estado sólido, ela vai estar a 0 graus. Tá? Esse é o ponto de solidificação da água. Tá? 0 graus. Aí o que acontece? Geralmente, o volume dos líquidos ele diminui quando eles são congelados. A água, ela é diferente, tá? Outro líquido que eu estou dizendo, qualquer outro líquido, tá? Sem ser a água. Mas a água, o volume aumenta quando é congelado, tá? Porque no estado sólido, as moléculas que contêm a água, elas se agrupam, né, na forma de anéis e vão deixando espaço entre elas. Lembra que eu falei para vocês que as moléculas no estado, eu acho que eu comentei isso, que a molécula no estado sólido, quando uma substância está no estado sólido, as moléculas ficam bem juntinhas, né? Aí quando você pega a água, coloca lá no seu congelador, ela está no estado líquido. Quando ela atinge 0 graus, ela já está no estado sólido. E essas moléculas, elas formam tipo anéis. Só que aí o que acontece? Elas se unem como se fossem anéis, mas fica espaço entre elas, tá? Então esse espaço faz com que a água ela aumente o volume quando ela está no estado sólido, tá, pessoal?
Aí, ó, tem aí uma imagem aí de uma garrafinha de água. Por isso que quando você coloca uma garrafa de água lá para congelar, numa garrafa PET, ela pega, ela racha, né? Ela abre, né? Por quê? Porque essas moléculas, tá? Elas ficam bem juntas, mas tem um espaço ali e ela vai pegando, tipo como se pegasse pressão e ela racha essa garrafa, tá? Nós vimos sobre a disposição das moléculas, né? Como que as moléculas se ficam no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Nós vamos usar muito esse conceito aqui agora, tá, pessoal? Aí ele até pergunta ali, ó, jogo rápido. Explique por que garrafas fechadas, cheias de líquido, estouram quando ficam muito tempo no freezer. Por quê? Acabei de falar. A água, quando se torna sólida, aumenta o volume porque as moléculas se agrupam, né? Deixando um espaço entre elas, tá? Então, pessoal, na realidade, a solidificação é o contrário da fusão. A fusão, né, que a gente viu, eu tenho o estado sólido, passa para o estado líquido, tá? Ou seja, ela vai perdendo calor, a substância perde calor e vai passando para o estado líquido. A solidificação é o contrário. É o estado líquido que passa para o estado sólido, ou seja, ela vai perder calor, né? E aí ela se torna sólido, forma o gelo, tá? No caso aí, a água, tá? Uma outra mudança de estado físico, pessoal, é a vaporização. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, tá? Ela pode ocorrer em qualquer temperatura. Claro que ela ocorre mais quando a temperatura aumenta, né? Aí a substância absorve mais calor, mas pode ocorrer em outras temperaturas também, vaporização. Quanto maior a temperatura, maior é o calor que vai ser absorvido pelaquela substância, né? Então aí mais rápido vai ser a vaporização. Com a água, pessoal, a vaporização ocorre de 3 maneiras: evaporação, ebulição e calefação. Então, veja bem, vaporização, né? Por exemplo, evaporou a água daqui, evaporou a substância, né? Então, quando ocorre a evaporação, a gente diz que existem substâncias que são voláteis, que evaporam, só de você abrir o frasco ali, ela vai evaporar, tá? Mas isso é evaporação. A evaporação é uma parte da vaporização, tá? Então, a vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. E isso pode ser feito de 3 maneiras: pela evaporação, pela ebulição e pela calefação. Nós vamos ver aí, pessoal, cada um desses estados aí, tá? Então, nós temos aí a evaporação. Evaporação é um processo bem simples, né? Ela ocorre de maneira bem lenta e natural. Um exemplo aí típico é a roupa que você coloca no varal. Tem até ali, ó, 2 camisetas ali no varal. Você coloca a roupa molhada, ela absorve a temperatura, né? E ela vai secar, né? Vai evaporar toda a água que tem ali. Se a gente quiser que essa evaporação seja mais rápido, a gente coloca no sol, porque ela vai absorver mais o calor, né? E vai haver essa evaporação de uma maneira mais rápida, tá? Então, a evaporação é um tipo de vaporização. Ela é lenta, natural, tá? O exemplo mais simples aí é
da roupa lá que a gente coloca no varal, tá? Na natureza, essa evaporação, ela ocorre na superfície de lagos, mares, né? Por quê? Quando o sol está muito intenso, o que acontece? Ele incide com maior... ele vai ter uma maior incidência nos lagos, rios, vai evaporar essa água, né? Que vai subir e vai ficar lá nas nuvens até descer depois com chuva. Nós vimos isso, né? Então, na natureza, ocorre na superfície. Essa evaporação ocorre na natureza, na superfície de lagos, dos mares, dos rios, né? Então, a alta temperatura e o vento aumentam a taxa de evaporação, né? Então, como eu disse, que é quando tá ventando, a roupa que tá lá no varal, ela seca muito mais rápido, né? Eu acho que vocês já ouviram a mãe de vocês falar isso. Ah, vai secar rapidinho essa roupa, porque tá ventando bastante, né? Ou então, o sol tá muito quente, ou seja, quanto mais temperatura ela adquirir, ela absorver, mais rápido vai acontecer a evaporação, tá? Então, quanto maior for a superfície exposta, mais rápido será a evaporação, tá? Aí, pessoal, deixa eu arrumar isso aqui, porque acho que evaporação é um exemplo aí bem simples, é esse da roupa mesmo, e o fato de evaporar a água de rios, mares, né? Tá? E não esqueçam que evaporação é um tipo de vaporização, tá? Um outro tipo de vaporização é a ebulição, pessoal. Ebulição é uma forma de vaporização mais rápida que a evaporação, tá? As moléculas de água, elas se agitam com mais intensidade, tá? Porque elas são aquecidas, né? Pelo aquecimento. Então, quando você coloca a água para ferver lá numa chaleira, aí, quando ela chega a 100 graus, ela está em ebulição. Então, nós dizemos que o ponto de ebulição da água é 100 graus. Então, se você colocar lá a água para ferver numa vasilha lá, uma leiteira, uma chaleira, sei lá, você colocou. A hora que você observar que aquela água, ela está lá borbulhando, o que aconteceu com aquilo ali? Ela entrou em ebulição, ela chegou a 100 graus. Ah, e se eu deixar essa água lá, vai passar de 100 graus? Não. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Ela vai ficar ali até, se você deixar, até secar totalmente a água ali daquela chaleira ali. Mas ela chegou a 100 graus, esse é o ponto de ebulição da água. 100 graus Celsius, tá? Então, não muda. Ponto de ebulição da água é sempre 100 graus. Você pode deixar lá até secar tudo aquilo ali, mas ela vai permanecer 100 graus, tá? Então, ela ferve, tá? Quando ela ferve, normalmente a gente fala, ferveu a água. Cientificamente, a gente deveria falar, a água entrou em ebulição, ou seja, chegou a 100 graus, tá? Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus ao nível do mar, isso é muito importante, onde a pressão atmosférica é zero, tá? Locais acima do nível do mar vai apresentar uma menor pressão atmosférica, né, como nas montanhas ou nas cidades com maior altitude, aí o ponto de ebulição da água é menor, tá? Tem até um esquema aí explicando isso, pessoal. Tem lá, ó, Campos do Jordão, que é uma cidade do estado de São Paulo, tá? Ela está numa altitude de 1.628 metros. Temperatura de ebulição da água 95 graus Celsius. Então, em Campos do Jordão, ela está em 1.622 metros acima do nível do mar. Portanto, a pressão atmosférica ali é menor.
Então, a água vai ferver, né? Vai entrar em ebulição a 95 graus Celsius, tá? 95 graus Celsius. Em São Paulo está numa altitude de 760 milímetros. Temperatura de ebulição da água, 97 graus Celsius, ou seja, um pouquinho a mais, né? Pouco a mais. A pressão atmosférica já é um pouquinho maior do que a pressão atmosférica em Campos do Jordão. Rio de Janeiro, altitude 0, temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius, pressão atmosférica, né? Olha ali. Então, veja bem, em locais acima do nível do mar, apresenta menor pressão atmosférica, né? Tem uma menor pressão, portanto, ele vai ter a diferença aí, a pressão atmosférica vai fazer toda a diferença na ebulição da água, tá? Mas, ao nível do mar, sempre que a gente fala em pressão atmosférica, ponto de ebulição, ponto de fusão, é tudo ao nível do mar. Aí tem aquelas diferenças, né? Ah, mas se tem essa diferença aí de ponto de ebulição da água, tem diferença de cozimento dos alimentos? Tem. Nessas regiões aí, em cada cidade dessa daí, o cozimento de alimentos tem tempo diferente. Se a água vai entrar em ebulição com graus diferentes, vai ter também tempo diferente, tá? Então, a pressão atmosférica lá em Campos do Jordão, que fica em maior altitude, ela é menor em relação às outras cidades, né? Então, a fervura da água em Campos do Jordão ocorre em temperatura mais baixa que na cidade de São Paulo. Então, quanto mais alto, menor vai ser o ponto de ebulição da água. Campos do Jordão, 95. Em São Paulo, a água ferve em temperatura mais baixa que na cidade do Rio de Janeiro, que está localizada ao nível do mar. Sim, em São Paulo, a água vai ferver com 97 graus Celsius. E no Rio só vai ferver, né? Só vai entrar em ebulição com 100 graus, porque o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, né? Então a cidade está ao nível do mar, tá? Tudo que a gente falar aqui, a gente sempre vai falar ao nível do mar, tá, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula eu retomo a explicação sobre ebulição aí, para que vocês entendam bem como que acontece o ponto de ebulição, tá? A interferência do ponto de ebulição com a pressão atmosférica, tá? Aí a gente retoma na próxima aula dessa parte aí, tá? Ponto de ebulição. Vou retomar com vocês na próxima aula, tá? Então, por hoje, pessoal, é só isso daí. Só isso mesmo. Lembrando que a nossa próxima aula, que é sexta-feira, vai ser a nossa avaliação, tá? Unidade 1 e 2. Vou colocar no grupo, tá? Horário e tudo mais, tá bom, pessoal? Até mais. Beijo a todos.